Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Micael Sete Astros e hoje a gente vai falar do céu do dia. Hoje, dia 18 de outubro. Para quem está chegando agora no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se inscreva, deixa já o seu like. Aqui no canal a gente fala todo dia do céu do dia e também grava os vídeos de acordo com os trânsitos astrológicos e aborda alguns assuntos diferentes que normalmente as pessoas têm dúvidas sobre astrologia e não tem para quem perguntar. Especificamente, perguntas relacionadas também à astronomia, tá bom? Gente, então vamos lá. Hoje é um dia, sexta-feira, dia de Vênus, e a gente tem uma importante mudança de energia também. A Vênus vai sair do signo de Escorpião e entra aí no signo de Sagitário, renovando a sua energia. E agora, o nosso magnetismo pessoal representado pela Vênus e a nossa energia atratora, ela adquire um aspecto bem mais livre e bem mais condicionado ao intelecto. Então, quando a Vênus entra em Sagitário, a gente passa a ter um interesse maior por assuntos relacionados ao conhecimento. Isso independente de qual Vênus você tem aí no seu mapa astral, tá? E aí, essa Vênus, ela vai influenciar a gente por mais alguns dias, né? Precisa ver depois como é que a Vênus sai do signo de Sagitário certinho, depois a gente fala especificamente sobre a Vênus em Sagitário, mas essa energia adquire essa forma bem mutável, bem livre, tá? Onde a direção que a gente vai dar para esse interesse vai depender muito do tipo de conhecimento que nos cativa psiquicamente. Então, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que mexe com o nosso coração, tá? E isso acontece porque a Vênus ainda está conversando, né, em trígono com o Marte. Ainda existe essa força no céu, beleza? Agora, o Mercúrio, que está aqui no signo de Escorpião, vai fazer o mesmo trajeto que a Vênus. Então, se a Vênus passou por Escorpião, nos conectando aos nossos valores profundos, agora o Mercúrio vai fazer com que a gente possa mergulhar racionalmente nas situações problemáticas que a gente viu nesses últimos dias, para conseguir resolver problemas internos profundos, aqueles bichos de sete cabeças mesmo, tá? Então, todas as ressalvas que a gente deu durante a semana relacionado ao se comunicar, ao falar apenas ao necessário, hoje adquire uma capacidade melhor, porque a Lua vai estar transitando pelo signo de Touro, em oposição a esse Mercúrio, observa aqui, ó, a Lua aqui em Touro, fazendo oposição a Mercúrio, e a Lua em Touro, ela proporciona um tato, uma percepção, um simancol bem bacana, daqueles que a gente começa a falar e percebe a cara que a pessoa está fazendo, o gesto, o jeito, quem entende aí de linguagem corporal, né? E tudo isso nos orienta a saber qual abordagem, qual linguagem a gente vai utilizar com essa pessoa, tá? Porque depois de todos esses movimentos, existem alguns assuntos, algumas situações que precisam de um esclarecimento, precisam ser conversadas, né? Principalmente aí assuntos relacionados à vida financeira e profissional, tá? Então, aquela pessoa do seu trabalho que você precisa conversar e resolver uma situação, tá bom? Hoje está excelente para quem precisa conversar sobre aumento de salário com a patroa, com o patrão, porque essa lua em touro, ela volta a nossa sensibilidade para as necessidades básicas materiais. Então, hoje vai estar todo mundo sensível a esse assunto. É um dia excelente para abordar esse tema.
tá? Mas no mesmo modo que a gente já tem falado nos outros vídeos, pessoal, indo direto ao ponto e falando o mínimo possível, tá? Mas hoje está favorável para pelo menos abordar o assunto. É natural que hoje a gente sinta uma sensação de estar conectada aos pensamentos das pessoas que estão ao nosso redor, tá? E aí, se você perceber diálogos mentais, trocas mentais, aproxime-se dessas pessoas, tá? A gente vai estar numa facilidade muito grande de perceber a vibe das pessoas que nos cercam. E nessa, muitas máscaras podem cair, tá? Então é ideal que a gente também, com essa energia de touro, permaneça sóbrio, aterrado e pé no chão, para que se de repente a gente perceber falsidades, jogos duplos, más intenções nas pessoas que estão ao nosso redor, a gente possa ter uma atitude condizente, no sentido de se proteger. Muitas vezes a gente percebe que uma pessoa não é bacana, só que a gente gosta da pessoa, né? E aí, como é que a gente faz isso? Né? Seria um assunto interessante para a gente tratar num outro vídeo, mas a primeira coisa é prestar atenção nos pensamentos que você tem quando você está perto de alguém. E aí, antes de tomar qualquer atitude relacionada à pessoa, procurar ordenar o seu mental, tá? Ah, mas fulano é ruim, fulano tem má intenção, eu sinto uma energia estranha perto da pessoa. Às vezes é ela, às vezes não é. Vou falar para vocês aqui rapidinho, né? Que na minha carreira espiritual, gente, eu já vi muita coisa, mesmo sendo jovem, tá? Já vi bastante coisa. E tem muita gente que a energia negativa que ela carrega não vem diretamente dela. São perseguições espirituais. E essas perseguições espirituais podem ser causadas por uma série de coisas, gente. Trabalho de magia, mágoas e traumas que a pessoa ainda não trabalhou na terapia, certo? Então, às vezes, a pessoa só está sofrendo, não é que ela é ruim, entendeu? E outra, existem pessoas boas e pessoas ruins? Desculpa, eu não acredito nisso. Todo mundo tem características boas e ruins. Tem pessoas que escutam e dão vazão mais para uma polaridade, tem pessoas que dão. Mas bondade e maldade todo mundo tem em certa instância, tá? Então, quando a gente fica mais tolerante com a gente mesmo, com a gente mesma e com o outro, a gente consegue ressignificar determinados aspectos das personalidades das pessoas que a gente conhece para conseguir se relacionar com maior leveza. Porque se a gente também fica na pilha de tentar sentir energia, de tentar entender, todo mundo que a gente se relaciona, a gente vai ficar doido da cabeça. Então não adianta. Acaba ficando sem sentido, tá? Depois que passa de certo ponto. Certo, gente? Então, muita atenção, porque hoje a gente vai abrir o nosso leque de percepção para uma parte ainda que muitas desconhecem, tá? E para a gente não ser cruel com a nossa própria mente e com o outro, vamos deixar o tempo dizer, né? Se aquela energia vem daquela pessoa porque ela realmente é ruim, alimenta o seu lado ruim mais do que o bom, uma hora a máscara dela vai cair e o verdadeiro rosto dela vai ser revelado, né? Se a gente se envolve muito na história, ainda corre o risco da gente sair como um vilão, né? Então, silencie-se.
O Mercúrio Escorpião, ele está sendo o grande sábio do zodíaco nesse momento. Vamos seguir. Eu fiz um vídeo sobre Mercúrio Escorpião, depois vocês assistem. Porque ele nos mostra que para haver uma comunicação, para haver uma expressão e uma troca entre duas pessoas, não necessariamente precisa haver o verbo. É outra linguagem aqui que a gente está trabalhando. É a linguagem da intuição. Você perceber, enquanto você fala, a pessoa cruzou o braço, a pessoa fez assim, a pessoa fez assim. E aí você consegue entender, não consegue, pela cara que a pessoa faz. Haja visto o tanto de memes que tem por aí, né? Com fotos expressivas das pessoas. Então, o nosso rosto, ele também muito expressa, comunica. As nossas feições comunicam, certo? Se a gente parar para olhar mais as feições, como a pessoa está se movimentando ali, a gente consegue entender informações que nem se a pessoa falasse, talvez a gente não conseguiria. E quantas vezes a boca está falando uma coisa, você está olhando as feições, expressões e está falando outra, né? Gente, é isso, tá? E outra coisa, essa Vênus em Sagitário, ela deixa a tendência da gente ficar super curioso, tentada a querer descobrir as verdades do mundo. Aí junta com Mercúrio e Escorpião investigador, ferrou. A gente vai olhar o fio do cabelo, né? Agora eu vou entender as origens do fio de cabelo, e aí quando vai ver a pessoa está pesquisando, né? Então, assim, calma, né? Às vezes a gente quer entender os detalhes por trás dos assuntos e esquece do panorama completo. Se a gente volta toda essa atenção, curiosidade e foco para o quadro geral, a gente consegue perceber os detalhes também, tá bom? É só olhar as feições das situações, beleza? Gente, é isso. Ótimo dia aí, boa sexta-feira, tá bom? Dia de Vênus, dia do amor, dia da celebração, porém com a Vênus em Sagitário, cuidado para não exagerar muito na bebida, tá bom? Que depois o Mercúrio em Escorpião, o campo fica aberto e aí a gente se sente muito mal no dia seguinte, tá bom? Beijo, tchau, é nóis.